Foi inaugurado ontem em Belo Horizonte o primeiro museu sobre a história da Inquisição no Brasil. No local estão expostos objetos que mostram o sofrimento de quem viveu esse triste período de torturas e assassinatos. Uma postura radical. A Igreja Católica não aceitava ideias contrárias àquelas que defendia. Por isso, a Inquisição. Inquirir significa investigar, interrogar. Na prática, tribunais perseguiam e condenavam os suspeitos de ameaçar os valores e a força da doutrina cristã. Nós estamos aqui na Sala da Espanha, em Portugal, e na Espanha, onde aconteceu a expulsão dos judeus em 1492, e aí começa a Inquisição propriamente dita. Por causa deste pergaminho de couro chamado Torá, os judeus, sendo fiéis a essa doutrina, é que foram perseguidos. Essa é a razão de toda a Inquisição. O povo judeu se espalhou o mundo afora. E aqui nós podemos ver, por todos os países que esses judeus espanhóis começam a traçar o seu próprio destino. A Inquisição em Portugal ainda não havia chegado, mas com o casamento do rei português com a rainha da Espanha, a Inquisição passa a valer em Portugal e aí inicia-se em 1496. Em Portugal, uma opressão diferente, mas igualmente implacável. Ao contrário da Espanha, Portugal não expulsa os judeus de seu território. Pelo contrário, obriga-os à conversão forçada ao cristianismo e confisca os seus bens. Neste exato momento, os judeus portugueses, chamados cristãos novos, começam a buscar uma rota de fuga. E aí aparece o Brasil. Buscando uma rota de fuga, aparece um cristão novo chamado Pedro Álvares Cabral, que descobre o Brasil. E depois de Pedro Álvares Cabral, aparece outro judeu chamado cristão novo, converso, Fernando de Noronha, que começou então a colonização do Brasil, propriamente dito, com esses cristãos novos, buscando a sua fuga da Inquisição. Mas a Inquisição também veio para cá, inclusive para Minas. Aqui temos uma lista dos cristãos novos portugueses e brasileiros residentes nas Minas Gerais que foram vítimas da Inquisição do século XVIII. A história diz que milhares de pessoas foram torturadas, queimadas vivas. E relatos mostram que nem sempre as acusações contra elas eram legítimas. Mas isso não importava, tamanha a intolerância. E nesta sala estão alguns instrumentos usados na prática da covardia em nome da fé. Aqui nós temos, por exemplo, o polé, que era um estiramento da coluna, colocando nos seus braços e seus pés, e iam colocando o peso à medida que o réu não confessava o seu crime de judaizante. Esta mesa é a famosa mesa chamada potro, era a mesa da tortura. Ela consistia num volante que ia apertando e esmagando as costelas. Então seja bem-vindo ao primeiro museu sobre a história da Inquisição no Brasil. Qualquer iniciativa no sentido de trazer à tona a história, a cultura de povos, é absolutamente importante e interessante. É emocionante, você faz um passeio pela história. O museu fica na Rua Cândido Naves, número 55, no bairro Ouro Preto, região da Pampulha. E será aberto ao público amanhã. A visitação poderá ser feita de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. E nos domingos, das 10 horas da manhã às 4 da tarde. A meia entrada custa R$ 4.